A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Que a palavra do Senhor constrói em nós uma nova vida, para que nós possamos desfrutar com Deus essa nova vida, essa nova história, em nome de Jesus. Eu estou aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo deixa algo muito interessante, não só para os Timóteos, agora para nós. É capaz de, independentemente da sua situação, a palavra de Deus te resgatar. O poder de Deus. E se nós fizer por onde nós tocar o coração dele, mais alegremente o Senhor fica. Olha, no versículo 12, o título é assim: a graça. Quem tem graça? Só Deus. E a sua eficácia, ou seja, a sua força, na experiência do apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo diz aqui, né? O Espírito Santo, né? Na vida do apóstolo Paulo, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem foi que fortaleceu o apóstolo Paulo? Senhor Jesus Cristo. Aqui na frente vai falar. E quem é que fortalece a nós? Também o Senhor Jesus Cristo. O homem não consegue se fortalecer em palavra de homem, ou em doutrina de homem, ou em poder de homem, que até diz que não tem. O homem não há poder. O homem não tem poder. Porque quando Deus sai do homem, acabou o homem. Então o homem não tem nada. O que você está fazendo? Você tem que tirar para fora aqui. Cata aí. Cata. Desculpa, perdão. Então, pode ver que Deus, ele tem mostrado quem ele é. Ele mostra através daqueles antigos que Deus fez na vida daqueles antigos. E também faz agora, neste presente século. Não mexe, filho. É que eu quero falar. Às vezes nós deixamos passar despercebido o que Deus tem mostrado para nós. Às vezes nós damos mais atenção às coisas do mundo. Às vezes nós damos ali facilidade, nós facilita, melhor falando, mais para as coisas do mundo do que para Deus. E quando nós encaixa algo na frente das coisas de Deus, Deus tira a parte dele. Mas olha o que o apóstolo Paulo relatou aqui. Disse: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quando nós levamos a sério as coisas de Deus, ou seja,
Deus chama e constrói uma nova vida dentro de uma criatura. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo fala, nós temos que deixar a velha criatura para trás e tem que andar na nova. Porque se nós andar naquela velha, nós seremos, né, envergonhados. Então nós temos que fazer algo novo. Paulo teve um discernimento novo, uma direção nova. Pode ver que ele chegou para o chefe que era dele lá e falou, não, eu agora sou do outro lado. Eu não sou do lado de vocês mais não. Quando o Espírito Santo abraçou ele, né, resgatou, né, e disse, você agora vai ser meu. E ele foi lá prestar conta ao antigo e disse, eu agora sou do outro lado, eu não sou mais do lado de vocês. Vou sofrer, mas é na presença de Deus. É naquilo que eu tenho. O que me deram agora é diferente das coisas de vocês. Seu Francisco Bernard, se quiser entrar, pode mandar um convite aí. Conheço você aí. Deus abençoe o senhor, sua vida, seu ministério aí. E também a Eliana Carvalho, né? Deus abençoe você, em nome de Jesus, seu ministério. Então disse, né? Fiel, que me considerou fiel, ou seja, que guardava, que tinha consciência do que estava fazendo, né? Às vezes Deus chama, né? E só que ali fica no chamar. Deus não prepara aquela pessoa, porque a pessoa não dá valor. Ele não tem o discernimento do que é o chamado, né? Então, para o ministério a mim, que no outro tempo, ou seja, ele aqui já estava falando lá do que ele era do mundo. No outro tempo, era blasfemos e perseguidor e insolente, né? Ele fazia o que os santos de Deus, que é os servos de Deus, ali da família de Deus, né? Ele destruía, né, o povo, né? Mas o que me chamou mais a atenção, o que ele dá uma referência, é que não importa a situação que você se encontra. Quando o Senhor Jesus se fixa os olhos em você, então tudo que você tinha fica para trás. Só se você não quiser mesmo. Mas Deus luta até o fim. Ontem eu estava até falando a respeito daqueles 4 policiais que estava espancando, estava zombando do Senhor Jesus quando o Senhor Jesus estava ali sendo crucificado. E o Senhor Jesus fez de tudo para que pelo menos um daqueles policiais fosse resgatado daquela maldição, daquele mundo que ele estava. Pode ver que ele pediu algo para um deles. Ele pediu água. Só que não teve nenhum deles, teve coragem de dar um pouquinho de água. Não. O que eles acharam na frente, eles deram. Se fosse um veneno, eles tinham dado um veneno. Mas como eles já acharam vinagre, eles deram vinagre. O vinagre estava escrito para se cumprir a promessa?
Né? Na Bíblia não fala, não relata isso. Será que relata? Então a minha Bíblia também, né? Eu vou arrumar outra. A minha Bíblia não relata que tinha que ser o vinagre, não. O que eles acharam foi um vinagre. Se eles tivessem achado um veneno, eles tinham dado. Mas o Senhor Jesus estava ainda na esperança de um deles ser resgatado. Mas nenhum tiveram esse entendimento. Né? Pode ver que o Senhor Jesus pediu água. Se ele desse água, o Senhor Jesus disse lá em Mateus, eu não me lembro o capítulo, eu não sei se é o 13 ou 12, se alguém der pelo menos um pouquinho de água fria, ele tem garladão. É? Então vê como que o Senhor Jesus faz de tudo para que nos resgata. Ah, mas ele já resgatou a primeira vez, morrendo. Agora, ele ainda insiste que é capaz, só falta nós aceitar. Só falta nós aceitar. E o Senhor Jesus tem escolhido homens e mulheres, né, para que sempre seja mulher e homem de Deus, para levar o evangelho, né, a toda criatura, não conforme as suas palavras, e sim as palavras de Deus. O que resgata não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. O que resgata não é falar bonito, não. É falar sincero, é falar a palavra verdadeira. Esse é o que liberta o homem, que liberta a mulher. Qualquer tipo de situação será liberto. Né? Aqui em segundo Tessalonicenses, capítulo 3, isso mesmo, capítulo 3, versículo 14, versículo 13, fala assim: e vós, irmão, não vos cansei de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, bem vos associei com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considerei por inimigo, mas adverti-o como irmão. Quando ele diz, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, né? Notai-o. Então, nós temos aí um grande exemplo, né, que é o apóstolo Paulo, né, sempre depois que foi resgatado, construiu e se manteve construindo um caráter, né, um homem sem brincadeira com as coisas de Deus, né? Até mesmo uma vez ele com o apóstolo Pedro queria pregar para quem ele queria. E o apóstolo Paulo diz que ele foi enviado para toda criatura, independentemente de raça, de cor, de países, né? Então nós também fomos chamados. Ah, mas eu tenho que ir lá nos Estados Unidos. Às vezes nem tanto. Deus está deixando esta sabedoria, que não é sabedoria de homem, criar
essas redes sociais, tem gente que diz que redes sociais é coisa do demônio. Não, coisa do demônio é quem usa as coisas mal. Então, o demônio é quem usa o mal. Mas se ele usar para o bem, e aí? Qual é a resposta? Então, é quem usa. Aí vai ter a diferença se é bem ou é mal. Se eu usar para o bem, infelizmente, o bem vem de onde? O bem vem de Deus. E se eu usar para o mal, aí já vem do diabo. Então, e aqui, voltando no Timóteo, diz aqui, o apóstolo Paulo falou que ele era blasfemo, era perseguidor e insolente, né? Mas obtive misericórdia. É isso que eu frisei bastante. Qual dentre vós, ou dentre nós, não estivemos misericórdia de Deus na nossa vida? Eu tenho certeza absoluta. Todo homem na face da terra já esteve a misericórdia de Deus diante dele. Quem não notou, aí já né? Vai daqueles... Eu dou prioridade para quem? Para o Satanás ou para Deus? Porque se eu der prioridade para Deus, eu vou notar as coisas de Deus. Mas se eu der prioridade para o Satanás, eu vou notar as coisas do mundo. Por quê? Vê esse jovem da agora, não é só jovem não. Velho, idoso, é todo tipo de idade, né? É nas drogas, no álcool, é uma esculambação terrível. E quando a gente começa a falar a verdade, ele diz, lá se vem o santinho. Não, é a misericórdia de Deus querendo, né? Querendo aproximar, querendo construir uma nova criatura dentro daquela pessoa. Infelizmente, ele, né? Além, né, está no mundo e não dá ouvido às coisas que é principal a ele dar ouvido. Então ele diz aqui, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Como a palavra de Deus mesmo diz que isso não é o homem. Porque a nossa luta não é contra o homem, perdão, não é contra o sangue e a carne, que quer dizer o homem. E sim contra, deixa eu falar bem aqui, porque eu não gravei ainda esse daqui, contra os Efésios 6, 10, né, que vai falar. Nossa luta é não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, os espíritos mal, tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celeste. Então, por você ver que às vezes nós até coloca assim, é ele mesmo, mas não. Ali ele se entregou ao mal e o mal tomou de conta. Ou seja, quando nós damos prioridade, independentemente da pessoa, se ele der prioridade ao mal, o mal tem mais força do que ele. E se ele der prioridade a Deus, o Satanás não abate ele, né? Eu estava até lendo aqui uma palavra lá em Jeremias, se eu não me engano, Jeremias 20. Deixa eu ver aqui.
Jeremias 20. Tu, pois, Senhor dos exércitos, que prova. Não, versículo 11. Jeremias 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houver sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e esquadrinha os afetos e os coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma dos necessitados das mãos dos malfeitores. Então você vê, quando em quem você confiar, é a mesma coisa. O Senhor Jesus disse: se você colocar seu filho na frente de Deus, ali vai ser seu Deus. Se você colocar sua mãe, ali vai ser sua mãe, vai ser seu Deus. Se você colocar o Satanás, vai ser o Satanás seu Deus. Por isso que nós temos que tomar todo um conhecimento, né, de quem é Deus, para que ele sempre esteja na frente. Sempre esteja na frente. Nem pai, nem mãe, nem filho, né? Nem esposa, nem esposo, vice-versa, né? E não esteja na frente, né? Nem algo de bens. Às vezes eu até me preocupo. Gente pedindo muitas coisas, ele já tem suficiente para viver, só que ele quer mais. E isso é a perdição da sua alma. Ali é onde eu faço a obra de Deus, tem muitos. E eu fico meio preocupado. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Então esse que está escolhendo já sobremodos, coisas materiais acima do normal, que o Senhor Jesus deixou bem claro: você comendo e bebendo, não precisa você se preocupar com o dia de amanhã, porque o Pai o sabe. Ele falou: os lírios, olha por lírio, e vocês têm muito mais valor do que eles. Quem foi feita a imagem do homem vivo, do Deus vivo, foi nós. Não foi lírio, não foi passarinho. Então nós temos mais valor. Se Deus olha para os passarinhos, para os peixes, por que não olha para... Cara, que olha, morre. Mas vamos lá. Se a Eliana Carvalho quiser entrar, pode mandar o convite, tá? Eu não sei se aí está disponível, mas fica à vontade. Pode mandar o convite que eu atendo aqui. Não é muito longo não essa... Quem sabe é Deus, né? Mas vamos lá. Aí diz aqui: porém, ignorância e incredulidade. Versículo 13. Aí no 14 ele fala: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Se em nós, em Paulo, transbordou, mas se nós
mesmo não transbordando. Se nós tiver uma migalha da graça de Deus na nossa vida, nós já somos privilegiados. Porque uma migalha da graça de Deus é muito mais do que todo o poder do espírito mal, do diabo, do Satanás, das coisas mal. Por isso que Deus deixou bem claro ali, eu coloco as coisas fracas para envergonhar as fortes. Por quê? Que é para ficar sabendo, né? Faz igual Elias. Senhor dos exércitos, para que fique sabido que hoje o Senhor é dono de todas as coisas. Desce fogo e consome esse altar. Então você vê como que é as coisas que Deus, ele não procura coisa grande, porque ele já é grande. Mas para o homem se converter, ele tem que ver algo pequeno se tornando grande. Aí ele vai ver, não, isso não é normal. E não é normal mesmo, para o homem não é normal não. Mas para Deus é, porque ele pode tudo. Né? Ele pode tudo. Então, diz aqui no versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se comparou porque ele era uma pessoa endemoniada mesmo, apóstolo Paulo. Ele não queria saber, não. Ele devorava mesmo. E ele caçou quem para devorar? O próprio ali da parte de Deus. Então podia dizer que ele era um endemoniado muito grande mesmo, né? Então, mas o Senhor Jesus teve misericórdia, que a palavra é fiel. E vê, como nós temos visto, né, que a palavra é fiel, porque a palavra do Senhor Jesus não caiu em terra, não voltou vazia. Apóstolo Paulo foi um dos apóstolos mais abençoados. Um dos mais abençoados foi ele, que ganhou mais alma. Então, mesmo com toda perseguição, né? Porque os que eram amigos deles na vida velha, tornou para ser inimigo dele, porque ele passou para o lado de Deus, né? Ele adquiriu a vida através da graça de Deus. E esses que estão do outro lado, agora falando em hoje, tem muita gente que acha que não tem mais jeito para ele. Tem muita gente que peca dia e noite, mas não tem força para dirigir a palavra a Deus. E espera um algo de Deus. Como, por exemplo, aquela mulher samaritana. Ali foi algo, né, de Deus que não poderia passar daqueles dias. Aquela mulher estava fazendo algo que entristecia o coração de Deus. Ah, mas ela não era da raça de Deus, da mesma família lá de Israel. O Senhor Jesus não quer saber quem é você. O Senhor Jesus não quer saber se você é de Israel ou é de qualquer país. Não. Ele quer saber se você quer mesmo ser livre. Ele mostra aí para nós. Ele quer saber que você segura a sua salvação. Que você está disposto mesmo a lutar junto com ele. Porque ele não abandona aquele que diz: Senhor,
Eu preciso de ajuda todo o tempo. O Senhor Jesus não sai do pé dele. E quando o Senhor Jesus está ali, um mar estava ali tomando conta de um barco. E aquele barco, aos olhos dos homens, era impossível eles terem vida. Até mesmo o Senhor Jesus estava quietinho num canto. E eles foram lá acordar e disse: você não se preocupa não nós vamos perecer, ou seja, nós estamos perecendo, o fim da nossa vida está aqui. Você não vai se importar, você não vai falar nada. Mas quando o Senhor Jesus entra na história, fica com grava essa palavra, o que o Senhor Jesus está falando conosco. Quando o Senhor Jesus entra na história, não há homem grande, não há lei, não há projeto, não há circunstância, não há nada que possa impedi-lo. Ele faz realizar. Ele faz você viver. Ele faz você sair das drogas, do álcool. Ele faz você ser purificado das lepras. Faz você ser curado das dores, do câncer, de qualquer tipo de doença. Faz. Eu tenho visto o Senhor Jesus entrando ali no meio do negócio, no meio do projeto, no meio ali e dali para diante não há mais, né, dúvida, não há mais improvável, não, tudo é provável. O Senhor Jesus disse isso para os discípulos. Se é impossível para os homens, para Deus é possível. Então, quando o Senhor Jesus entra na história daquela pessoa, aquela pessoa tem um bom resultado. Eu tenho certeza disso. Isso é comigo, é com você, é com quem quer que seja. Zaqueu era visto como um homem ladrão, tomador de coisas alheias. Mas quando o Senhor Jesus entrou na história, teve festa lá no céu. Aleluia. Olha, o privilégio é um privilégio aquele que aceita o Senhor Jesus na sua história. Então ele diz aqui, para terminar, o apóstolo Paulo falou que ele eram os pecadores dos quais eu sou o principal, ou seja, ele era o primeiro. Ou seja, ele quis dizer, eu era um dos maiores pecadores. Pecador é pecador. Mas o que ele fazia era tirar sangue inocente. Sabe por que o rei Davi não fez a casa de Deus? Deus falou, é porque ele derramou muito sangue inocente. E olha que o rei Davi era segundo o seu coração. Mas porque derramou muito sangue inocente, através daquelas lutas dele, então ele não fez a casa, o templo, ali do Senhor. E deixou para Salomão fazer. Diz assim, mas por esta mesma razão, versículo 16, me foi concedido misericórdia. E Deus está falando também para você também, A misericórdia é concedida. É só você não tem força, procura um homem de Deus, procura uma mulher de Deus, ou mesmo você mesmo, se alinha, clama a Deus. Deus disse lá em Jeremias, Jeremias 33, se eu não me engano, é 32. Jeremias 32.
Deus diz aqui, invoca-me, no capítulo 33, versículo 3, invoca-me e eu te responderei. Ele não quer saber de que jeito que você está. Não. Mas ao sentido desta palavra, quando você invoca, é porque você quer algo com ele. É? Você não chama alguém ao qual você não tem nada com ele. Quando você chama, é porque você quer algo com aquela pessoa. Então, quando Deus, por isso que Deus diz aqui, invoca-me. Aí ele está dizendo assim, eu já sei que você quer algo comigo. A tradução é essa. Então ele fala, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-eis coisa grande, oculta. Ou seja, que você não está vendo. E que vai ser a surpresa para você. Que não saiba. Aleluia. Então isso é coisa grande que Deus tem mostrado que é capaz dele fazer, né? Dele fazer por nós. E se você acha que seu coração não tem mais jeito, já tem muita coisa podre dentro. Jeremias 32, versículo 39, 38, Deus fala assim, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dá-lhe-eis um coração. Ele não está dizendo dois corações, para você ter duas mentes, duas atitudes, não. Um coração quer dizer uma atitude. Essa atitude, clamar a Deus, glorificar a Deus, invocar o nome de Deus. Isso quer dizer, um coração é uma atitude. E um só caminho, para que me temam todos os dias, ou seja, não arredar o pé, para seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porém o meu temor. O homem que não tem o temor de Deus é esse que anda no mundo. Quando você tem o temor de Deus, ainda que você peca, mas você sai do pecado e ali vai para o conserto de novo. No seu coração, para que nunca se apartem de mim. Viu? E vou ler o 41 que diz assim, alegrar-me-eis por causa dele, e lhe farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nesta terra. Que terra que ele está falando? Isso não é terra no mundo. É você. É em você. Né? Nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Terra quer dizer, é o coração, é em você. Deus vai plantar, vai fazer você ser bem sucedido. Em tudo que você for fazer, você será realizado. Será realizado. O rei Davi, né? Rei Davi. E diz aqui, para terminar aqui no Timóteo, voltando aqui no Timóteo, diz, em mim, mas por esta mesma razão, me foi concedido misericórdia para que, em mim, o principal evidenciasse Jesus Cristo, ou seja, anunciar, levar, falar, Jesus Cristo, a sua completa longanimidade e servir eu de modelo a quanto hão de crer nele para a vida eterna. Ou seja,
quando nós falamos a verdade, falamos de Jesus Cristo e não de homem, falamos da Bíblia e não das coisas do homem, ali será resgatado gente. O Filipe falava do Senhor Jesus Cristo, foi resgatado, ou creu, quase uma cidade inteira. Apóstolo Pedro, né? O Espírito Santo levou Filipe, lá em Atos dos Apóstolos, diz isso, eu não me lembro qual é o capítulo, mandou Filipe, né, aproximar de um homem, né? E ele estava lendo um livro de Isaías, que foi levado, né, ao matadores. Está falando do Senhor Jesus. E ele não entendeu, porque o homem do mundo não entende as coisas espiritual. O homem carnal não entende as coisas espiritual. Mas quando o Espírito Santo toma ele, aí ele entende. Que quando Filipe, né, pregou para ele, ele chegou na água e disse: o que tem agora que você não pode me batizar? Ou seja, qual é o não é o resultado? Qual é, como é que eu posso falar? Qual é o problema que você não pode me batizar agora? Porque eu já entendo. Ou seja, o Espírito Santo já tinha tomado aquele homem. Só toma quando é batizado, é isso? Engraçado que as pessoas dizem isso, quando é batizado, recebe o Espírito Santo negativo. Sabe por quê? Aquele ladrão que estava do lado direito do Senhor Jesus foi batizado? E o Espírito Santo entrou nele e disse: você, do lado esquerdo, ele estava pregando do lado esquerdo já. Você nem mesmo, na mesma sentença, você não conhece. Você errou e ele não, e você está no mesmo lugar que ele está, no mesmo patamar. Então você vê, isso é história. O descer nas águas é um cumprimento. O Senhor Jesus tinha o Espírito Santo ou não tinha antes dele ser batizado? Claro que tinha. Se ele já foi feito pelo Espírito Santo. Ou então a Bíblia está mentindo. Quando o anjo disse: é coisa do Espírito Santo, Maria, não se preocupa. Então, eu jamais... E o próprio mago foram adorar. E eles não foram adorar pagão, Deus pagão, não. Ele foi adorar o Deus verdadeiro, chamado Jesus Cristo. Então nós temos consciência, eu tenho consciência. O Espírito, o Senhor Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo. E daí por diante. Então, meu povo, amada irmã Eliana Carvalho, que Deus abençoe aí você, seu Francisco que esteve aí, em nome de Jesus. Nós somos uma ponte. Aqueles que levam as coisas a sério do Senhor Jesus, é uma ponte. É como uma ponte. É como o Mercado Livre. É como o correio. O correio faz só levar. Assim é. Então, se nós, disser: eis-me aqui, Senhor, e levar as coisas seriamente, como o apóstolo Paulo levou, foi dado, ali para ele, não foi por um acaso, ali um ministério, não, que me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim. Ou seja, entregou o ministério na vida dele. Aí é você agora, meu filho. Então, e o homem de Deus tem que ser assim. Passa por luta, passa. Passa por vale, passa por deserto, mas passa. O importante é passar, só não pode ficar no meio. O Judas ficou no meio. Saul ficou no meio. Caim ficou no meio. Não atravessou. Então você vê como que é as coisas. Então, meu povo. Ou seja, então o povo de Deus. Meu povo.
Povo de Deus, eu digo meus irmãos, né? Então a palavra de Deus é bem clara, né? Também nós pode ser resgatado independentemente de qualquer situação que você está. Clama a Ele. Que quando você começar a clamar, a palavra diz que quando você começa a clamar é porque você quer algo com Ele. E quando você começar a clamar, o Senhor Jesus está ali, o Espírito Santo está ali junto contigo, intercedendo e dizendo: Deus, Senhor dos Exércitos, Ele é teu, Ele é teu. E aí não há mais dores que possam impedi-lo. Não há mais muro, não há mais trajeto, não há mais barreira que possa impedi-lo ao amor de Deus interagir na sua vida, tá? É isso. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te dou por esta mensagem, por esta palavra, Senhor. Foi para mim, Senhor. Eu precisava demais ouvir, aprender, e preciso ainda mais aprender ainda, Senhor. Obrigado pelo Senhor enviar, Senhor. Eu sou algo como uma planta que precisa sempre de água. E eu preciso sempre, Senhor, dos teus feitos, da tua palavra, do teu alimento, Senhor. E digo também, não só eu, Pai, mas também o teu povo. Senhor, pois leva esta palavra a toda criatura, Senhor. Usa os teus escolhidos, o que o Senhor chamou, o que o Senhor escolheu, para levar esta palavra, Pai, esta mensagem. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu que não sei, que não sou nada, Pai. Sei que tem uma multidão, Senhor, precisando de um abraço do Senhor. Precisando da tua graça, da tua misericórdia. E às vezes não tem nem força mais para clamar o teu santo nome. Apesar que nós não somos dignos de nada. Mas tem deles que procuram uma saída para clamar o teu nome. E não acha mais, porque de tanto defeito que tem apresentado o Senhor, Pai. Assim como eu também tenho muito defeito, Senhor. Mas o Senhor é tão misericordioso conosco. Foi com o apóstolo Paulo, também é conosco. E é com aqueles que, meu Deus, que tem uma saída para o Senhor. O Senhor disse através de Jeremias: manda eles me clamar, Jeremias, porque eu respondo a eles. E o Senhor não responde com maldade, não. O Senhor responde com tudo o amor que o Senhor tem, sempre renovando a cada dia mais, Senhor. Pai, abraça o teu povo. Tem misericórdia pelo fraco, pelo caído, pelo destruído, por aquele que está abandonado pela população, por aqueles que estão ao próprio passando vergonha, Senhor. Tem misericórdia por aqueles, Senhor, que se encontra abatido, com o coração já que não aguenta mais. O corpo já não aguenta mais a carga, o fardo pesou, Senhor. E que agora está disposto a qualquer coisa, Pai. Mas o Senhor pode dar uma direção a ele. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão de nós. Tem compaixão das crianças, Pai, abandonadas, doentes. Tem compaixão das crianças, Senhor, que está sendo massacrado. Tem compaixão das viúvas, dos órfãos, dos solitários. Tem compaixão, Senhor, desta terra, Pai. Eu digo terra não é o chão, e sim, Pai, o teu povo, Pai.
que precisa de uma nova vida, de uma nova direção, Senhor. Toca com teu espírito, Pai, e faz dele uma nova criatura, Senhor. Eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, Pai, mas eu te peço em nome de Jesus, não sou nada. Ah, Pai, mas se este pedido tocar o teu coração, chegar ao teu coração esta oração, Pai, eu sei que será resgatado muitos, Pai. Oh, meu Deus, eu sei que eu não sou nada, sou o menor dos teus filhos. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia para que esta terra seja mudada. Esta situação, Pai. O Abraão disse, Senhor, se tiver 50 justos, você destruirá a terra. O Senhor disse, tá bom, Abraão, não destrui não. E foi baixando, Senhor. Oh, Pai, eu sei que tem muito mais que 50 mil. O Senhor tem reservado, Pai. O Senhor mostrou isso para Elias. Quando ele disse que tinha ficado sozinho, tinham matado todos os profetas. E ele tinha ficado sozinho e queriam matar ele. O Senhor disse, não, Elias, eu reservei 7 mil que não se dobrou a Deus estranho e nem beijou a pés de ninguém. Senhor, tem misericórdia, porque eu sei que há nesta terra o homem de Deus que o Senhor possa usar para levar a tua palavra, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia, tem compaixão, Pai. Toca naqueles que estão sentindo dor agora, Pai. Toca naqueles que estão doentes com câncer, com hernia de disco, aqueles que estão com nodo, aqueles que estão leprosos, aqueles que estão com febre, depressão, nervosismo, aquele que se encontra, meu Deus, ali na terra do mal. Mas se o Senhor tocar, ele passa para a terra do bem. Aleluia, aleluia, aleluia. Zaqueu foi assim, estava na terra do mal, o Senhor tocou. Ali foi um toque do Espírito Santo. E ele foi resgatado, Senhor. Teve festa no céu, Pai. Oh, Pai, eu peço em nome de Jesus, faça com que tenha festa no céu, através da vida do teu povo que foi escolhido, chamado e escolhido, para levar tua palavra sincera e verdadeira, Pai, que é forte e poderosa para discernir corpo e alma, medula. A única palavra poderosa é a sua, Pai. Pois através dessa palavra poderosa que o teu povo, que foi chamado e escolhido, leva toda a criatura para que seja tocado no coração deles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo e te agradeço desde já pela minha família, pela minha vida, pela minha saúde. Meu Pai, toca, Pai, e liberta o teu povo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus abençoe, até a próxima oportunidade. Deus abençoe a Damares de Matos, né? Geralda Moreira, que Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe o seu ministério, a sua vida, a vida da família de vocês, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.